Nessa noite eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 21. E eu quero juntamente com vocês apenas relatar alguns pequenos versos para então ir para o nosso verso principal, que é o verso 28. Então vamos seguir aqui para os versos de 5 a 8, que nos diz o seguinte: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhes: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E respondeu ele: vede que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e também chegou a hora, e não sigais. Verso 9: e quando ouvirdes falar de guerra, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á, portanto, nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares e coisas espantosas, e também grandes sinais nos céus. Verso 25: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, e haverá homens que desmaiarão de terror pela perspectiva das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Meus queridos, nós estamos aqui não para falar dos eventos sucedidos ultimamente na sociedade, não necessariamente voltar as nossas atenções para isso. Você deve ter passado o dia vendo notícias sobre isso. Você deve ter passado a semana tendo sido bombardeado com novas e novas informações e relatos acerca do que está acontecendo na sociedade e no mundo, e como os governos se movem para tentar encontrar soluções para o mal nesse mundo. Mas eu quero voltar a sua atenção, quero que você comigo nessa noite volte a sua atenção para um evento que esses eventos que nós estamos vendo à nossa volta, eles apontam para esse evento principal. Eu quero que a igreja comigo nessa noite volte o seu coração e os seus olhos para a direção certa, porquanto a palavra do Senhor diz que a nossa redenção está próxima, e isso com referência à volta iminente do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não só será o evento mais significativo da história, mas também o mais amplamente visto em todo o mundo. Isso em distinção à sua primeira vinda, porque na primeira vinda de Cristo, ele foi manifestado a Maria, a José, a uns poucos pastores e talvez alguns que estivessem ali presente, tendo ouvido falar do sinal da estrela e ouvido falar do sinal dos anjos que entoavam louvores acerca do nascimento do Messias. Naquele evento, aquela criança, aquele infante, ele foi ocultado da humanidade por muito tempo, até que ele se manifestou aos 30 anos de idade no deserto da Judéia, enquanto João Batista apregoava o evangelho do reino de Deus e preparava o caminho para o Cristo.
Então esse homem revolucionário que desceu à terra, que encarnou, esse verbo eterno que encarnou, esteve conosco, ele foi manifesto ao povo daquele tempo. E durante 3 anos e meio, ele pregou poderosamente o evangelho do reino a muitas pessoas. Ele manifestou a mensagem de Deus a muitas vidas, de modo que as pessoas ficavam pasma com a autoridade com que ele falava, a maneira com que ele se expressava e o poder de suas expressões. As pessoas não só ficavam alarmadas, encantadas, surpreendidas com a sua mensagem poderosa, porquanto ele não pregava como as autoridades religiosas, como os escribas e fariseus, mas como um profeta que tem grande autoridade. As pessoas não só o admiravam por conta de suas pregações, mas também por conta dos grandiosos sinais que ele realizava. Porquanto ele curou enfermos das mais diversas moléstias, ele libertou pessoas oprimidas por espíritos malignos, que destruíam não só essas vidas, mas impactava toda a história de sua sociedade e de sua família. Ele não só teve sinais miraculosos de cura e de libertação, como ele também abraçou a pessoas que eram outrora, estavam à margem da sociedade e que não eram consideradas pelas autoridades religiosas. Ele se achegou a esses. Quando algumas pessoas chegaram ao Cristo e o difamaram, o ridicularizaram pelo fato de ele estar dando acessibilidade a pecadores, a publicanos, cobradores de impostos, o próprio Cristo deixou claro não ter vindo à terra para os sãos, mas para os enfermos. E todo o seu ministério e jornada convergia para um só trajeto, o caminho da cruz. Era necessário, era misto que ele voltasse a Jerusalém após as inúmeras perseguições, após as tentativas de prendê-lo e de matá-lo por conta da revolução que ele causava através de sua pregação e dos seus milagres. Ele volta a Jerusalém com o intuito de padecer e morrer. E de fato se entrega à morte. Ele não se entrega como alguém que não pode fazer nada a respeito, mas como alguém que está resoluto em fazê-lo, porque este é o único caminho de redenção para a humanidade. O nosso Cristo, a sua vida não foi roubada dele, ele espontaneamente a deu, porquanto houvera recebido do Pai poder para receber a vida, poder para dar a vida e poder para tomá-la de volta. Então, meus amados e queridos, essa foi a primeira vinda do Cristo. Tão logo ele morrera na sexta-feira da paixão, às 3 da tarde, entregando o Espírito ao Pai. No domingo pela manhã, ele já estava ressuscitado e com a garantia cabal de nossa perfeita e completa salvação. Passando ainda cerca de 40 dias com seus discípulos e ensinando a eles coisas pertinentes ao reino de Deus, ele se despediu dele no 40º dia, dando aos seus discípulos a recomendação que ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder e então passassem a testemunhar do evangelho do reino em todo o mundo, em todas as nações, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que de fato aconteceu. No 10º dia após a ascensão do Cristo, o Espírito de Deus desceu com poder sobre 120 que fizeram mais barulho do que os milhares e milhares que estavam em Jerusalém por ocasião das festas judaicas. E não só isso, 14 nações ali representadas ficaram pasmos diante do extremo fervor e vigor espiritual que recaía sobre aquele punhado de 120 cristãos reunidos, aguardando a descida do Espírito. E quando eles observaram bem,
aquele punhado de discípulos, entoando louvores a Deus, começaram a falar na língua representada por cada uma daquelas 14 nações que estavam ali presentes por ocasião das festas judaicas. E isso para mostrar um plano eterno de Deus de conduzir a mensagem do Cristo para que ela não ficasse restrita aos limites de Jerusalém, mas que ela pudesse chegar até o Brasil, nas Américas, no Ceará, aqui na sua casa, através da internet, para que você pudesse ouvir a mensagem do reino e crer no Evangelho de Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus nos deixou também uma grandiosa promessa de que a sua vinda, a primeira vinda, era apenas o prenúncio de sua segunda vinda. Na primeira, ele veio como um infante, como uma criança indefesa, na dependência de sua mãe, de sua casa, de sua família. O nosso Cristo teve que aprender a dar os seus primeiros passos aqui na terra. O nosso Cristo teve que aprender as primeiras palavras. O nosso Cristo teve que ser alimentado. O nosso Cristo é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que encarnou, se fez gente, habitou entre nós. Mas a sua segunda vinda, ele virá como rei, para pôr ordem ao caos da humanidade. E naquelas ocasiões em que nós estamos aqui relatando, nós estamos constatando haver muito mais referências à segunda vinda de Cristo do que propriamente a sua primeira. Há nas Escrituras cerca de 300 profecias e citações com respeito à primeira vinda de Cristo. Mas existe 8 vezes mais citações a respeito de sua vinda. E se você estiver achando aí em sua cadeira, em seu sofá, que as citações com respeito à segunda vinda de Cristo remetem apenas ao Novo Testamento, você está enganado. A sua segunda vinda já havia sido prenunciada por Enoque, antes, o 7º depois de Adão. Nas primeiras gerações, Enoque tiveram uma visão, e em Judas está registrado a sua profecia, quando ele diz ter tido uma visão, onde ele determinava: vindo é o Senhor com milhares de seus santos, para fazer justiça e juízo contra todos os ímpios da terra, por conta de todas as palavras ímpias e impiedades que os ímpios fizeram contra ele. Então, desde as primeiras páginas das Escrituras, nos é dito a respeito da primeira vinda de Cristo, e nos é dito a respeito da segunda vinda de Cristo, e de fato, há cerca de 2.400 citações e profecias bíblicas a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, e dos sinais que antecedem a mesma. De modo que essa passagem em destaque para nós é a terceira das aparições nos evangelhos, daquele conhecido sermão profético de Jesus. E esse sermão profético de Jesus, ou os sermões proféticos de Jesus, esse é o último deles. Nessa ocasião, ele é expulso do templo. É o último sermão de Cristo no templo de Jerusalém. De modo que os discípulos estavam ansiosos para mostrar ao Cristo as estruturas do templo. E eles chamaram o Cristo, porquanto o templo estava em reforma, porque Herodes o havia reerguido, havia reformado o templo. E Herodes, no 18º ano de seu governo na Judéia, em Jerusalém, ele mandou fazer essa reforma do templo como uma forma de criar uma ponte entre o Estado e a religião, a religião judaica. E então Herodes mandou reformar o templo, e já havia cerca de pouco mais de 30 anos que o templo estava nessa construção.
E quando os discípulos estão chamando o Cristo para ver, eles estão admirados com todo o recurso dado pelo Estado para a construção e para a edificação desse templo. Flávio Joséfo dá nota que só o pátio do templo dava 46 metros na sua largura e 46 metros na sua altura. Plínio, o jovem historiador dos tempos do Cristo, também designou que havia grandes placas de mármore polido, de modo que quando elas estavam sentadas no chão, no piso do pátio do templo, elas davam a impressão de que você estava andando por cima do oceano. Tal era a riqueza investida na reformulação deste templo. Mas enquanto os discípulos se admiravam com as riquezas do mundo empenhada na religião judaica, o Cristo asseverou a eles: não vê de tudo isso? Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos ficaram pasmos com isso. Talvez as autoridades religiosas também se escandalizavam com essas palavras do Cristo, porquanto para eles o templo era quase que um Deus, uma divindade. E então o Cristo sai do templo em Jerusalém e vai para a frente, distante, no Monte das Oliveiras, onde dava para ver toda Jerusalém em sua imponência. Os discípulos, pasmos com tudo que estava acontecendo, assombrados, surpresos, se aproximaram do mestre e disseram: mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E quais os sinais nós podemos saber acerca do fim do mundo? São 3 perguntas. De modo que esse sermão escatológico, esse sermão profético, ele se propõe a responder em uma ordem misteriosa essas 3 perguntas. De modo que o Cristo, assentado no monte, começa a falar aos discípulos dele aquilo que ele chamaria de o princípio das dores. E ele começa a asseverar que haveriam sinais de sua vinda. Essa é a minha proposta, só para deixar claro aos irmãos. Eu quero apenas falar sobre os sinais da vinda de Cristo, de maneira muito breve. E em seguida eu quero falar sobre a reação negativa que as pessoas terão ante os sinais da volta de Cristo. E então seguir para falar a respeito da reação que se espera de nós quanto aos sinais da volta de Cristo. Isso posto porque em nossos dias, na situação em que nos encontramos e em todas as vezes que isso se repetiu na história da humanidade, boa parte dos cristãos, daqueles ditos evangélicos, daqueles que dizem servir a Deus, desfrutam do mesmo desespero e temor que recai sobre boa parte da humanidade. Será que isso Jesus espera de nós, que nós venhamos a nos atemorizar e nos desesperar? Como se as coisas estivessem saindo do controle e de algum modo nós pudéssemos escorrer por entre as mãos de nosso Salvador? Como deveremos reagir ante aos sinais da volta de Cristo? Então vejamos em primeira mão, os sinais dos tempos do fim se encontram em toda parte. É estranho que cristãos em geral reajam aos sinais exatamente ao contrário do que Deus pretende que reajamos. Quando nós olhamos as Escrituras aqui, nós vamos ver o Cristo asseverando para nós, notem bem na sua Bíblia, ele fala a partir do verso 8 a respeito de sinais. E ele fala que surgirão muitos falsos Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você não tem visto isso? Nos tempos do Cristo
asseverando acerca de si mesmo que eles eram o Cristo. Em nossos dias, tanto apareceram como tem aparecido homens se pondo no lugar e na posição de salvadores da humanidade. Muitos surgirão aqui como supostos e pretensos representantes do reino de Deus e pregando uma outra mensagem que não a mensagem do Evangelho de Cristo, e adulterando a palavra e fazendo mau uso da fé das pessoas, e ludibriando e enganando. Muitos surgirão dizendo-se ter a autoridade divinal apenas para manipular massa, e isso tem acontecido ao longo da história. Mas não somente isso, o Cristo diz que nós ouviremos falar de guerras e revoluções. E Ele disse que nós não devemos nos atemorizar, porque é necessário que isso aconteça. E Ele disse que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Em Mateus capítulo 24, ele disse que nesses dias trair-se-ão uns aos outros e enganarão uns aos outros. Ele disse que o amor de quase todos esfriará nesses últimos dias, que os homens se entregariam à dissolução, conforme Paulo dizendo a Timóteo, haveriam homens amantes de si mesmo. Que nos últimos dias as pessoas não dariam ouvido à sã doutrina, mas se acercariam de doutores conforme as suas próprias paixões. E eles teriam como que comichão, coceira nos ouvidos ao ouvir a verdade do Evangelho de Deus. Seriam tempos trabalhosos estes. E desde os tempos de Cristo, que o Cristo subiu, até os dias de sua vinda, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos dias. E os últimos dias não são necessariamente, propriamente dito, os dias que antecedem a volta de Cristo, mas os últimos dias são desde a sua ascensão até a sua segunda vinda. Esses são os últimos dias. E talvez você que está aí na sua casa, você tenha dito, olha Luiz Carlos, eu já ouvi os meus pais dizerem que Cristo havia de voltar, os meus avós disseram isso aos meus pais, os meus bisavós disseram isso aos meus avós, e assim nas minhas gerações antepassadas, eles falavam a respeito da volta do Cristo, mas na Bíblia está escrito que nos últimos dias os homens diriam exatamente isso. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os nossos pais, os céus que existem ainda estão aí. Desde os dias dos nossos pais, as coisas permanecem as mesmas. E na Bíblia está escrito que isso sucede dessa forma, porque Deus é longânimo, não querendo que nenhum do seu povo se perca, antes que todo o seu povo venha ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando testemunhamos coisas como a difusão do globalismo, a organização de uma igreja mundial, o aumento da iniquidade, a dissolução ou dissolução da família tradicional, a destruição do bastião da liberdade, como a América, onde a sua constituinte deriva dos próprios 10 mandamentos. Quando vemos a liberdade sendo destruída, a normatização dos comportamentos sexuais, o insensível assassinato de crianças, a cultura pop e o aumento da vigilância do governo em tudo que se faz, quando vemos o aumento da maldade, quando vemos os tumultos, quando vemos as brigas, as guerras, os conflitos, espera-se de nós que vejamos que é necessário que isso aconteça, mas são apenas os princípios das dores, ainda não é o fim. O fim é antecedido por estes sinais. De modo que o que se espera de nós, quando nós olhamos aqui nas Escrituras, nós vamos ver reações negativas por parte daqueles que contemplam os sinais da volta de Cristo. Veja, portanto,
Veja, portanto, o verso 12, o que disse: antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Mais adiante ele vai falar até de seus seguidores que morrerão por causa do seu nome. Não é isso que tem acontecido em nossos dias? De fato, para a mídia odierna, só existe uma causa de morte nos nossos dias. Mas ano passado foi quase recorde, ano passado e ano atrasado foi recorde na morte de cristãos por professarem a sua fé em muitos países. Isso não vira mídia, isso não vira manchete em jornal, mas muitos cristãos têm sido perseguidos ao longo da história e morrido por causa de sua fé. Nós temos visto sinais da volta de Cristo. Terremotos, tsunamis, peste, fome, em vários lugares, sinais da volta de Cristo. Que reação é dita, quais são as reações negativas a tudo isso? Primeiro, homens rebeldes se entregarão à rebeldia de tal forma que perseguirão o povo de Deus. Em seguida, verso 25 em diante, vai falar que haverá sinal na lua, nas estrelas, na terra, e olha como os homens reagirão: angústia. O texto diz: angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens rebeldes, eles buscarão se fundamentar e se segurar na hora dos tumultos, na hora dos terrores, na hora das pandemias. Os homens se segurarão em suas riquezas, se apoiarão nas suas riquezas como um homem se apoia em um cajado que ele deduz que a confiabilidade dele já se comprovou. E os homens assim se apoiam em suas riquezas, achando que as suas riquezas o livrarão dos terrores que estão vindo. Outros se apoiarão em poderes de homens, em influências, e confiarão nos homens. Mas vejam no que tudo isso tem nos levado. O mal que tem assolado a humanidade nesses dias é um mal invisível, e ele é democrático. Ele alcança o rico, o pobre, o preto, o branco, o letrado, o iletrado, de modo que você tenta fugir, mas não sabe para onde, porque você não sabe aonde o inimigo lhe espera à espreita. Esse é o inimigo que enfrentamos hoje, e esse pequeno e microscópico inimigo, ele tem desmascarado o egoísmo humano e mostrado que a riqueza dos homens não podem salvá-lo, e mostrado que a influência e o poder não pode salvar ninguém, e mostrado que o homem é frágil e limitado e que a vida é efêmera, e mostrado a nós, e mostrado ao povo de Deus, que nós fomos feitos para a eternidade, e que o breve vapor que é a nossa vida é limitado e está nas mãos de Deus. Ninguém pode se confiar na sua robustez, na sua força, no seu conhecimento, no seu dinheiro. Os homens devem saber aonde se amparar. E que o que se espera de nós? Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo. Não é o que tem acontecido? As pessoas em pânico, as pessoas desesperadas. Eu não vim aqui aterrorizar você. Eu vim mostrar que o Cristo espera de nós uma reação diferente. É muito frequente os cristãos têm a mesma visão míope do restante da humanidade. Que diante das circunstâncias as pessoas se atemorizam, se desesperam. Parece que o chão foge dos nossos pés, parece que não há salvação. Mas o que o Senhor espera de nós, observe bem,
Há pelo menos 3 coisas apresentadas por Cristo aqui, esperando de nós. Considere atentamente o que diz as Escrituras. Veja o texto, verso 28. Ora, ao começarem a acontecer essas coisas, considere atentamente o que diz as Escrituras. Como eu posso saber que coisas estão acontecendo e o que eu posso esperar das coisas que se sucedem e como eu posso reagir a elas se eu desconheço o que a Bíblia diz a respeito de todas elas? De modo que o Senhor espera que nós estejamos atentos aos sinais quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, Ele espera de nós que consideremos atentamente o que diz as Escrituras. E deixe-me falar uma coisa. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens, às vezes muitas mensagens nas redes sociais, de pessoas que, uma pessoa ali teve uma profecia, uma pessoa acolá teve uma visão disso, uma outra disse aquilo, e as pessoas aterrorizadas, e vem para mim: Luiz Carlos, o que é que tu acha disso? Meu querido, a Bíblia já tem nos dito tudo o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer. Eu não vou me desesperar olhando para esses profetas do caos. Quantos aqui não devem lembrar de anos atrás alguém que viu uma tsunami que já está para mais de 10 anos que essa tsunami deveria ter varrido o Nordeste do mapa brasileiro? Profetas do caos, que deixam de atentar para o que diz as Escrituras e passam a confiar em suas especulações. Quando essas coisas começarem a acontecer, como eu vou saber que coisas estão acontecendo, senão quando eu me voltar para as Escrituras e atentar para o que na palavra de Deus está escrito a respeito da humanidade e do propósito de Deus para a redenção? Em segundo lugar, fixe os olhos na direção certa. Olha o que ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças. Não é motivo de desespero, mas conquanto haja em nós uma solene e sensível aflição ante ao caos que se instaura na sociedade, o nosso coração deve exultar no fato de que Deus permanece no controle de tudo, e os nossos corações conseguirão algum conforto nisso, e exultarão ante ao fato de que a sua vinda se aproxima. Ele assegurou ainda nesse texto que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Você pode confiar nesse Deus que sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e que até eles são levados em conta por Ele? De modo que espera-se de nós que fixemos os olhos na direção certa, na eternidade que se desdobra diante de nós. Olhe para cima, erguei as vossas cabeças. E em terceiro lugar, considere a vossa postura ante as promessas da redenção. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Considere, então, a vossa postura ante as promessas da nossa redenção. O Senhor prometeu para nós que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E o Senhor prometeu para nós que os dias de sua vinda, enquanto para alguns serão dias de trevas e de terror, para o povo de Deus será dia de luz e de redenção. Portanto, a minha postura ante as promessas de Deus é de exultação. A minha postura ante as promessas de Deus é de devoção. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, o que se espera de nós, aplicando tudo isso que eu tenho dito a vocês aqui, é que você se arrependa, você que está aí me ouvindo,
Que você olhe para todos esses sinais e que isso não te leve ao pânico, ao desespero. O que será de amanhã? O que será do meu emprego? O que será da minha família? O que será dos meus entes queridos? Não é isso que se espera de você. O que se espera de você é que você, em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de estar desconfiando das promessas de Deus. Você que está me ouvindo, se arrependa da sua vida fria diante da palavra de Deus. Se arrependa desse cristianismo frio, morno. Se arrependa dessa vida descomprometida com o reino de Deus. Se arrependa de estar confiando na sua vã filosofia, achando que ela poderá livrá-lo. Se arrependa de estar negligenciando a mensagem da cruz. Se arrependa de estar vivendo uma vida dupla, porque a palavra de Deus assegura: aquele que for limpo, limpe-se mais; aquele que for sujo, suje-se mais. Portanto, espera-se de você, esse é um chamado do Evangelho de Deus: arrependa-se, 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 porquanto a nossa redenção está próxima. O Senhor é longânimo, o Senhor é tardio em irar-se. Rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Arrependei-vos, é o chamado do Evangelho. Em segundo lugar, confie na soberania e bondade de Deus. Confie na soberania e na bondade de Deus. O Deus Todo-Poderoso reina sobre tudo e sobre todos os afazeres dos homens. Ele reina sobre as decisões dos grandes líderes mundiais. E de lá ele reina até a cozinha da sua casa, disse John Piper. Ele reina até as suas decisões enquanto lava a louça, enquanto prepara a comida. Ele reina sobre tudo. Então confie na soberania de Deus. Os tsunamis, quando vêm, tiram os governos do eixo, tiram os poderes das suas estruturas, faz com que os homens se atemorizem ante as forças que estão para além da capacidade humana de manipular. Mas a igreja do Senhor continua confiante naquele que tem poder sobre os ventos, sobre as tempestades e sobre a própria vida. Então confie na soberania de Deus e confie na bondade de Deus. Confie que Deus está tratando a tua casa, a tua família com bondade. Que todo gesto dele em direção a você é um gesto de graça e de bondade por você. Confie no amor dele, que tem para você planos de redenção. Confie na graça dele, que está sustentando e guardando você em todos os momentos. Não se atemorize, não se aflinja, não fique como os demais homens, se perguntando o que comeremos, com que nos vestiremos, o que calçaremos, como será amanhã. Basta cada dia seu mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Confie que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Confie que Ele está sustentando a sua igreja. Confie que a graça dEle está direcionando o seu alvo até você. Então confie na soberania de Deus e na bondade dEle. E em último lugar, tenha os pés firmes no chão e os olhos fixos na eternidade. Que esses dias maus te levem a ter os pés firmes no chão em suas decisões diárias. Não se desespere, esse não é o fim de tudo. Nós não sabemos o que será no próximo mês, o que será até o final desse ano. Sabemos que Deus está no controle de tudo. Então tenha os pés firmes no chão. Não se desespere de sua vida ante as coisas que estão acontecendo. Tenha os pés firmes, seja racional diante de tudo.
Mas não se esqueça de ter os seus olhos fixos na eternidade, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, nós aguardamos uma pátria que está vindo, aonde reina a justiça, aonde toda dor será tirada, aonde será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, aonde não haverá temor, medo, aonde as enfermidades não terão acesso, aonde o pecado não terá domínio, aonde Satanás não pisará a planta do seu pé. Haverá um reino de justiça que está chegando, aonde o seu rei, o seu governador, o seu principal líder é um líder justo e fiel, que regerá o mundo com vara de ferro e levará o seu povo ao triunfo eterno diante de Deus o Pai. Então tenha os pés bem firmes no chão, mas não se esqueça de fixar os seus olhos na eternidade. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor para mim terminar essa exposição. Deus amado e santo, eu quero rogar a tua bênção sobre cada um desses que aqui estão me ouvindo, Senhor, me acompanhando. Quero te agradecer porque o Senhor superou todas as minhas limitações e fraquezas e falou à tua igreja e ao teu povo que está tendo acesso a essas imagens. Deus, que o Senhor possa chegar nesses lares com o consolo, com o conforto, com a graça devida para a ocasião oportuna que estamos vivendo. Deus, que o teu povo possa se regozijar em ti e confiar em ti, que o Senhor está no controle de tudo e que o mundo está nas tuas mãos e que nada foge ao teu controle. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar salvando e estar perdoando esses que estão aqui se arrependendo, que o Senhor possa acolhê-los, que eles possam sentir o toque amável de tua graça, da mão rasgada de Deus, tocando os seus corações e os redimindo de seus pecados e os trazendo à posição que o Senhor exige que eles assumam diante de ti. E Deus, e que possamos ser uma igreja atenta à promessa da redenção eterna que se desdobra diante de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.